Oi, oi, gente. Demorei, mas voltei. Eu sou Flávia Maqui e hoje o assunto vai ser um pouquinho diferente do que eu tô acostumada a fazer, tá? Hoje não vai ter dica de maquiagem, não vai ter dica de alargador, não vai ter dica de nada disso. Hoje o assunto é realmente um pouco mais sério, de uma experiência muito ruim que aconteceu comigo e eu quero dividir com vocês, porque a partir do momento que eu resolvi fazer um blog, um canal, né, para dividir tantas coisas com vocês, tantas coisas boas que eu julgo ser boas, eu preciso também dividir com vocês algo de ruim que aconteceu comigo, mas para que isso não aconteça também com vocês aí, mulheres, tá? Então, você é homem que porventura estiver assistindo aqui esse vídeo, se perceber que sua tia, sua mãe, sua irmã, sua noiva, sua colega de faculdade, enfim, se você perceber que de repente ela está com os mesmos sintomas desses que eu vou falar, dá um toque, né? Ajuda, porque é legal. Então vamos lá, gente. No final de 2012, em dezembro, mais precisamente de 2012, eu estava com muito problema de estômago e fui fazer uma ultrassom de abdômen total. E nesse exame, a médica me perguntou se eu estava grávida, eu falei que não. E ela insistiu, perguntando se existia. Oi, filha, a possibilidade de estar grávida, eu afirmei que não. Então ela sugeriu que eu procurasse meu ginecologista e fizesse uma transvaginal, porque meu útero estava aumentado, né? Aquilo me assustou um pouco no começo, óbvio, né? Porque, tipo, como assim? Eu sou uma pessoa que vou ao médico regularmente e nada tinha acontecido, então eu realmente fiquei um pouco assustada, mas enfim, era final de ano, eu não tava com cabeça, enfim, passou. Eu fui fazer o primeiro exame lá pra março e de fato eu estava com 3 miomas, pólipo e um foquinho de endometriose. Eu não sei se a palavra seria essa, foco. Mas enfim, era uma cirurgia até então, isso no começo de 2013, que eu poderia fazer na própria clínica do meu médico, sem problema nenhum. De repente eu nem precisaria de uma anestesia geral. Enfim, eu não fiz a cirurgia, eu preferi fazer tratamentos paliativos, eu comecei a tomar muito remédio, muito hormônio, muita coisa para tentar eliminar aqueles miomas por outros meios que não a cirurgia, porque eu sou muito cagona para cirurgia. Então, para vocês terem uma noção, eu fui fazer minha cirurgia LASIK, que é para correção de miopia. Eu já estava com mais de 30 anos e eu tinha miopia desde os 9. Então, eu tenho muito medo, realmente. Então eu protelei muito para fazer essa cirurgia. Passou março, passou abril, passou junho, julho, enfim, foi passando tudo, os meses foram pulando e setembro chegou e nada de eu fazer a cirurgia. Fiz todos os meus exames para fazer a cirurgia, mas sempre protelando, mês após mês. E quando chegou em outubro, gente, eu já estava num ponto que eu ficava menstruada um mês e meio, com muitas dores. Eu precisava usar um absorvente interno super e precisava usar aquele noturno, que é aquele comprido, sabe? Para dar vazão, para segurar o meu fluxo, porque eu já estava com um fluxo muito intenso. E aí, aconteceu num domingo desse de outubro que eu tive uma hemorragia muito violenta, e nesse dia eu comecei a tomar por conta própria anticoncepcional para tentar segurar, para tentar conter um pouco daquele sangramento todo que estava acontecendo comigo. E corri para o meu médico dias depois e ele suspendeu o remédio que eu estava tomando, porque ele não estava adiantando, meu fluxo não tinha diminuído em nada. E ele falou assim, você para de tomar esse e vamos entrar com um mais forte ainda, com mais potência hormonal para ver se contém um pouco essa hemorragia, porque você precisa realmente fazer a cirurgia. Então, eu precisei suspender o uso desse anticoncepcional para recomeçar um outro, e foram os piores dias da minha vida, porque a dor era alucinante, a dor era visceral. Quem tem cólica normal, né, as mulheres já pode imaginar o que eu tô querendo dizer. E foi muito sofrimento, foram alguns meses até isso se resolver, de muito sofrimento. E com isso, o que aconteceu, gente? O meu hematócrito, que o normal, se eu não me engano, mulher, acho que são 38, o meu foi a 25. Eu estava com uma anemia muito aguda, eu não poderia operar naquele momento. Então, o que eu tô querendo dizer com esse vídeo? Bom, deixa eu terminar a história para dizer o que eu quero dizer com esse vídeo. Então, eu precisei tomar sulfato ferroso
e alguns dias depois eu comecei a ter uma coceira absurda no meu corpo. Eu tive uma reação alérgica. Vem cá, filha. Eu tive uma reação alérgica muito forte a essa medicação. E até descobrir que era essa medicação foi, assim, acho que foram os piores momentos da minha vida. Minha mãe me ligava às vezes, eu chorando, eu falava, mãe, me ajuda porque eu tô vivendo um inferno na Terra. E foi muito difícil. Enfim, passou dezembro, passou janeiro, passou fevereiro, e aí chegou finalzinho de janeiro. Eu fui ao médico com todos os exames, tive que refazer todos os exames, porque de um ano, né, do começo do ano que eu fiz de 2013 até o começo do ano de 2014, já tinha até passado, já não tinha mais validade, né? O ideal seriam 6 meses. E aí eu fiz todos os exames e voltei no meu médico, ele olhou, ele falou assim, Flávia, eu não posso mais te operar, porque chegou a um ponto que não dá mais para fazer em clínica e já foge a minha alçada, vou te indicar para um outro médico. Ele me indicou, que foi o médico que de fato fez a minha cirurgia, e um médico maravilhoso, porém muito taxativo. Quando eu levei meus exames para ele, eu estava com a minha mãe, e ele falou assim, Flávia, eu não posso te obrigar a nada, mas se você fosse minha filha, eu faria a esterectomia, que é retirada de útero e trompas e, quem sabe, ovário. Meu chão abriu, porque eu queria ter filho, né? E eu fiquei muito tensa naquele momento, porque eu queria muito ter filho. Acho que era um direito que eu tinha e que me foi arrancado. Então não foi legal. E eu ainda questionei com ele, assim, mas, doutor, era a minha pretensão daqui a um ano engravidar. E ele falou assim, Flávia, vamos ser práticos. Ele é muito direto, né? Acho que hoje em dia os médicos eles estão bem diretos no seu propósito. Não sei se isso é certo ou errado, porém eu não gosto, mas enfim. Ele foi bem claro comigo no seguinte, Flávia, em um ano, você tomando remédio, fazendo tratamento, seu útero fermentou. O que foi fermentou? De 3 miomas eu fui para mais de 15. Eu tava com focos de pólipo, eu tava com endometriose, eu tava com tudo que eu tinha direito. Mesmo que eu faça uma limpeza no seu útero, você só vai poder pensar em engravidar daqui a 10 meses. Quem garante que isso não vai acontecer? De novo. Quem garante que não vai voltar? E outra, mesmo que eu faça uma limpeza no seu útero, ele vai ficar muito frágil. Ele vai ficar como um queijo suíço. Para quem não sabe, queijo suíço é aquele queijo cheio de furinhos, né? Ele não ficaria resistente o suficiente para gerar uma criança. Eu saí dali muito arrasada, eu estava dirigindo, né? Eu precisei me controlar muito para conseguir pegar na direção, minha mãe não dirige. Fiquei muito, muito, muito arrasada, passei alguns dias muito mal, porque foi um misto de revolta, de raiva, de ódio de mim, de por que isso está acontecendo comigo, enfim, né? Até que por fim eu resolvi fazer a cirurgia no dia 6 de março de 2014, ou seja, 6 de março agora de 2016, tem 2 anos que eu fiz a cirurgia. Posso dizer hoje que foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu estava sofrendo muito, eu já cheguei num ponto assim que eu estava sofrendo demais, então realmente acho que não tinha outra saída que não fosse de fato a cirurgia. Vamos lá, o que eu quero dizer para vocês com esse vídeo, às vezes a gente deixa passar coisas importantes na nossa vida, às vezes a gente se preocupa muito com o trabalho, com as viagens que a gente quer fazer, com a roupa que a gente quer comprar, com o carro que a gente quer trocar no ano que vem. E por essas e outras eu protelei tanto na minha vida, tanto, sempre tinha algo diferente. Era uma viagem que eu queria fazer, um carro que eu precisava trocar, ou então não era o momento, ou então não era a pessoa, ou então. Eu protelei tanto, e não só protelei a questão ter filho, eu deixei de lado a minha saúde, porque hoje eu tô bem, mas essa história poderia ter terminado de uma maneira bem feia, né? Os riscos que eu corri foram bem grandes. A probabilidade do que eu estava ter virado uma doença pior, que eu não gosto nem de falar o nome, era muito grande. Me foi falado isso assim, na lata. Então, mulheres, meninas, moças, senhoras, senhoritas, homens que estiverem aqui, nesse momento, tá assistindo esse vídeo, tá percebendo que alguém tá passando por isso, chega junto, ajuda essa pessoa, porque às vezes ela não sabe a proporção que isso pode tomar. Às vezes a pessoa desconhece, por ser leiga, por ser ignorante. Quando eu falo ignorante, não é
A pessoa, ai, que pessoa ignorante. Não, ignorante do não saber. O que é você ser ignorante? É você não ter conhecimento de tal coisa. Você pode acabar passando por uma experiência como essa que eu passei. Eu precisei fazer a cirurgia, eu tive que retirar meu útero, eu tive que retirar as minhas trompas e eu não posso mais ter filho. Então isso é uma coisa assim que mexe um pouco comigo, óbvio. Acho que isso mexe com a maioria das mulheres. Existe a adoção. A adoção sempre foi uma coisa muito viável na minha vida. Eu sempre pensei em gerar um filho, ter um filho e partir para uma adoção também. Hoje me resta a segunda opção, o que eu acho super viável, tá? Eu acho que a adoção é um ato lindo de amor, mas eu tinha o direito de ter um filho meu. Mas a questão aqui não é essa. A questão é para realmente vocês mulheres, cuidem-se. Eu vejo algumas amigas, que eu não vou citar nomes, passarem por coisas semelhantes e, agora eu não posso porque eu não posso me ausentar da empresa. Agora eu não posso porque agora eu estou em vias de um cargo novo. Agora eu não posso porque eu tenho planos de reformar o banheiro do meu apartamento. E com isso a gente vai deixando nossa saúde de lado. E com isso uma coisa que de repente era desse tamaninho, que era o meu caso, não era tão desse tamaninho porque eu já estava com 3 miomas, né? Já com pólipo, endometriose, mas eu poderia ter, de repente, revertido essa situação mais cedo. Eu não precisaria ter passado por tanto sofrimento, porque isso que eu contei pra vocês foi só um terço, ínfimo, perto do que eu verdadeiramente passei. Agradeço muito a minha mãe, óbvio, sem minha mãe eu não sou ninguém. A Rebeca, que foi uma pessoa que esteve sempre do meu lado incondicionalmente, não é qualquer pessoa que aturaria e que passaria pelo que ela passou. Era devastador o que eu estava passando, a palavra é essa. Agradeço muito, então, essas duas pessoas que estiveram sempre do meu lado e que eu tenho certeza que me amam incondicionalmente. E agradeço também ao meu médico, Dr. Romero, que foi um anjo assim na minha vida, que meu pós-operatório, gente, foi muito bom. Eu fiz aquela cirurgia que é por vídeo. Você faz um pequeno corte no umbigo, 2 na lateral, assim, tipo do biquíni, né? E um bem aqui embaixo, na marca da cesariana, bem no centro, né? Então são 4 furinhos, um no umbigo, outro aqui embaixo, assim, e 2 na lateral, muito pequenininho. Minha cicatrização foi ótima, minha cirurgia foi ótima, não poderia ter sido melhor. Só que a experiência que foi ruim. Então esse vídeo é pra vocês. Cuidem da sua saúde. Sem saúde, não tem viagem. Sem saúde, não tem carro novo. Sem saúde, não tem emprego, porque você não tem forças para levantar para ir pro trabalho. Eu agradeço também muito a minha empresa, da qual eu trabalho até hoje, porque eu precisei me ausentar muito, muito. E não é qualquer lugar que aceitaria isso, né? Eu precisei me ausentar muito. Às vezes eu nem ia pro médico, às vezes eu ficava em casa, mas a dor era absurda, que eu não conseguia levantar da cama, né? Então é isso. Hoje, como eu falei, realmente o vídeo foi bem diferente de tudo, mas assim, é um compromisso que eu tenho com vocês de se eu posso levar alegria, se eu posso levar dicas, se eu posso fazer um vídeo de palhaçada, mostrando quem eu sou, a palhaça, a brincalhona, enfim, é meu compromisso também com vocês passar também uma experiência ruim que eu tive, infelizmente, mas para que isso não aconteça com vocês, tá bom? Então é isso, esse é um assunto encerrado na minha vida, não falo mais sobre ele. Pensei muito se eu deveria fazer, mas fiz, estou aqui, tô com a cara aqui pra vocês, e é isso aí. Perguntas, se alguém quiser perguntar alguma coisa, se alguém... qualquer coisa, pode deixar aqui nos comentários. O nome do meu médico, telefone, endereço, eu sou do Rio de Janeiro. Eu tenho também vídeo, eu tenho foto da cirurgia, de como ficou lá por dentro, mas eu não vou botar aqui no vídeo porque é íntimo demais, mas... se bem que não tem nada a ver, não aparece nada demais, né? Lá por dentro, como fica depois de suturado, né? É por laser, se eu não me engano. É um bisturi elétrico que queima, né? Lá por dentro. Enfim, é assustador ver a foto do meu útero antes e a cirurgia depois. As minhas trompas estavam esmagadas, poderia haver uma necrose ali de tanto tempo, em um ano, né? Ou seja, em um ano, quanta coisa ruim, mais, né? Pior. Mais pior não, tá, gente? Quanta coisa pior poderia ter acontecido, mais do que já aconteceu.
Então, cuidem-se. Saúde em primeiro lugar na nossa vida, acima de qualquer coisa, porque é ela que nos move, é a saúde que nos faz levantar da cama todos os dias para trabalhar, para curtir, para viajar, para namorar, seja lá o que for, tá bom? Um beijo para vocês. Qualquer dúvida, tô aqui prontinha para responder qualquer coisa, tá?